Fala, galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. No episódio de hoje nós iremos ler e estudar Esther capítulo 5. Portanto, se ainda não pegou a tua Bíblia, já vai pegando sua Bíblia, vai se ajeitando. Por favor, gente, não estudem, não ouçam esse podcast sem a Bíblia. Se você está sem a Bíblia nesse momento e não pode ter a Bíblia nesse momento, dá uma pausazinha, vai pegar a tua Bíblia, abre a Bíblia do seu celular se você estiver longe de uma Bíblia física. Mas, por favor, não só ouçam isso, estudem junto com a Bíblia do lado. Isso é um apelo que estou fazendo para vocês. Então, pegue as Bíblias de vocês, pegue suas canetas, seus lápis, sua borracha, marca-texto, post-it, caderninho de anotação. Vai sentando aí na sua poltrona, sofá, se ajeitando na cama, dentro do carro, no trabalho, onde quer que você esteja. E fique pronto para estudar Esther capítulo 5. Eu sou o pastor Gustavo Ferelli e esse é o Bora Ler a Bíblia. Bom, gente, no episódio anterior estudamos o capítulo 4 de Esther e nós vimos ali a troca de mensagens entre Mardoqueu e Esther, usando um método de mensagem das antigas, usando uma pessoa como correio para trocar mensagens sobre o que Esther deveria fazer. E a gente descobre que Esther não fazia ideia do que estava acontecendo. Mardoqueu estava de luto, Mardoqueu estava na bad, estava com roupa rasgada, cinza na cabeça, gritando, chorando em voz alta. A cidade inteira, os judeus estavam todos tristes. E Esther estava lá sem saber o que estava acontecendo. Mardoqueu fala com ela e fala assim: agora, por favor, intercede pela gente diante do rei. Esther fala: olha, não sei, faz 30 dias que o rei não me vê, e quem se apresenta diante do rei sem permissão e ele não estendeu o cetro é morto na hora. Aí Mardoqueu fala assim: Esther, por favor, né, vamos lá. Se o povo judeu for exterminado, não pense que você vai ficar livre, porque você também é do povo judeu. Então, talvez seja para esse momento que você se tornou rainha. Porque se você não for fazer isso, o livramento para os judeus virá. Mas talvez seja através de você que o plano esteja desenhado. Olha só, né? A fé de Mardoqueu ali enxergando a mão invisível de Deus, empurrando e conduzindo a história. E aí Esther se convence, pede para o povo todo de Suzã fazer jejum por 3 dias. Ela também faria jejum por 3 dias e iria se colocar diante do rei, mesmo que isso custasse a vida dela. E terminamos o capítulo assim, nesse suspense. Vamos agora então direto para estudar o próximo capítulo e vamos descobrir o que aconteceu. Então vamos para o capítulo 5, verso 1, na minha Bíblia, que está na nova versão transformadora, começa assim. No 3º dia de jejum, Esther vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Olha a cena, você consegue visualizar a porta abrindo, a rainha Esther entrando, o rei olhando ali, aquela tensão se construindo. Verso 2, quando viu a rainha Esther ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. O que você deseja, rainha Esther? Perguntou o rei. Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. Caraca, o rei acho que ele tava com saudade, né? Fazia mais de 30 dias que não via a rainha. A rainha Esther era uma baita de uma gata. Ele tava com saudade do cheiro dela, da pele macia dela, tratada há mais de um ano, só em cosmético, sabe, a rainha cremosa ali. Ele tava com saudade da cremosa, ele tava com saudade. Ele falou: cara, fala, e eu te atendei que você pedir metade do meu império, eu te dou agora. Olha só, olha como o jejum e a oração podem transformar situações, gente. Vamos lá. Verso 4. Esther lhe respondeu: se lhe parecer bem, venha hoje com Amã. Há um banquete que preparei para o rei. O rei se voltou para seus servos e disse: digam a Amã que venha depressa para um banquete, como Esther pediu. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esther: agora diga-me o que você deseja, qual é o seu pedido? Eu atenderei mesmo que peça metade do reino. Tá apaixonado mesmo. Esther respondeu: este é meu pedido e meu desejo. Se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender a meu pedido, venha amanhã com Amã ao banquete que lhes preparei, então explicarei do que se trata. Olha aqui, então vamos dar uma pausa aqui. A rainha Esther, dá uma baita lição pra gente como ela estava lidando com essa situação extremamente complicada. Ela não se apressou. Ela tinha tudo planejado já também na mente dela de como ela faria. Ela não se precipitou,
Ela já não foi falando pro rei, aí, pelo amor de Deus, qualquer coisa, olha o que estão fazendo. Não, cara. Manteve a postura, planejadinho. Primeiro ela pede um banquete com a Amã e com o rei. O rei prepara o banquete, eles bebem ali. E agora ela falou assim, não, agora amanhã eu vou preparar o banquete e ali eu vou dizer o que eu quero. Tava tudo muito planejadinho na cabeça da Esther. A Esther já tinha ali tudo, enfim, preparadinho já. Verso 9. A Amã saiu do banquete muito feliz e animado. Ele tava, né, o ego dele lá no teto, né? Contudo, ficou furioso quando viu que Mardoqueu, sentado à porta do palácio, não se levantou, nem demonstrou nervosismo em sua presença, cara. Mardoqueu não tava nem aí, né? É um cara, né? Amã, porém, se conteve e foi para casa. Então reuniu seus amigos e sua esposa Zeres e gabou-se de sua grande riqueza e de seus muitos filhos. Vangloriou-se das honras que o rei lhe havia concedido e de como havia se promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Diz também, se isso não bastasse, a rainha Esther convidou somente o rei e a mim para um banquete que ela preparou, e ainda me convidou para outro banquete com ela e com o rei amanhã. Dá uma pausazinha aqui, olha só como que estava o ego, né? O ego de Amã. Ele reuniu seus amigos, e aqui é nomeada a esposa de Amã, Zeres, e ele começa a se gabar da riqueza, começa a se gabar dos filhos, se vangloria das honras que o rei lhe havia concedido, como o rei tinha promovido ele começou, né, cara, é a típica história da pessoa que se perde no próprio personagem. Ele se convence de que é alguma coisa e ela vai e segue o personagem dela e ele se convence da própria mentira. Ele só era respeitado porque o rei tinha decretado. Se ele não tivesse decretado, ele nunca teria o respeito de ninguém ali. E ele tava ali se gabando dos filhos, da riqueza. Ainda se gabou, falou assim, não, olha só, a rainha pediu um jantar, um banquete só comigo e com o rei. Olha que honra ele poder participar de um banquete só ele e o casal real. Isso é realmente uma honra, né? Se você for ver de fora, sem saber de nada da situação, realmente, pô, que privilégio, né? Que privilégio. E ele falou ainda mais, olha só, e ainda me convidou para um outro banquete. Tipo assim, então olha só como que o livro de Esther vai se desdobrando em banquetes. A trama se desenrola na mesa, comendo. Olha, cara, isso é muito louco. Isso acabei de ter esse insight, tá, gente? Isso aqui é em tempo real que eu gravo, não... O fio condutor da trama sempre se dá em torno da mesa, em torno da comida, em torno do banquete. Olha que interessante. Decisões importantes tomadas na mesa, durante a comida e a bebida. Muito, muito, muito louco. Mas olha o que a Amã respondeu. Continuou, na verdade, verso 13. Depois acrescentou, nada disso, porém, me satisfará, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Cara, ele tava com Mardoqueu atravessado pela garganta, porque todo mundo se curvava para ele, menos Mardoqueu, cara. E uma pessoa que deseja poder, uma pessoa que se perde no personagem e ela busca poder acima de todas as coisas, ela assim se incomoda quando alguém não reconhece o poder, a autoridade dela. Meu, ele ficou aqui possesso. Ele podia ter tudo isso, ele tava se gabando, você percebe que isso não saía da cabeça dele, era aquela farpa na mente, assim, ó. Ele podia se gabar das riquezas, dos filhos, da posição, de ter se chamado pro banquete, mas ele ainda tava com a pulga atrás da orelha com o Mardoqueu. O Mardoqueu tava entalado na mente. Cara, imagina, inimigo, né? Foi por causa de Mardoqueu que ele tinha emitido o decreto para matar todos os judeus, de tanta raiva que ele tinha de Mardoqueu. Porque Mardoqueu não respeitava Amã. Não existia nada no mundo que fizesse Mardoqueu respeitar Amã, porque Amã não era digno de respeito. Mardoqueu não estava nem aí. Então, verso 14, Zeres, esposa de Amã, e todos os amigos dele sugeriram, manda fazer uma forca de mais de 20 metros, e pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Depois disso, você poderá ir alegremente ao banquete com o rei. A sugestão agradou a Amã, e ele mandou fazer a forca. E aqui terminamos o capítulo 5, cara, o capítulo curtinho. E mais uma vez a trama se desenrolando, todo indo ali, né, conspirando para que desse ruim. A gente sabe, só que nós como leitores, é muito interessante porque nós estamos vendo os dois lados da moeda. Estamos vendo pelo ponto de vista da Esther e pelo ponto de vista de Amã. E a gente está vendo os dois lados indo e com um plano e o outro completamente com outro plano, e a gente vai entendendo e vai vendo como que essas peças vão se encaixar, e aí o enredo vai se desdobrando. E a gente viu aqui que a história vai se desenrolando ao redor da mesa, cara.
ao redor da mesa. Mas existe uma lição ainda maior que eu quero deixar para vocês aqui, que está no começo do capítulo 5, que é essa confiança em Deus de Esther diante do completo inesperado. Esther não fazia ideia do que iria acontecer, mas mesmo assim ela se coloca nas mãos de Deus, mesmo que não aqui nominalmente falando de Deus, mas ela vai sim. E aí, cara, acontece o que acontece. Mas a gente aprende com a Esther uma coisa muito interessante, que, cara, humanamente, por mais que Esther confiasse em Deus, humanamente não tinha como ela poder prever o que iria acontecer naquela sala do rei. A gente lendo aqui foi uma coisa muito rápida, né? A rainha entrou e o rei já estendeu o cetro e tudo mais, mas você imagina a cabeça da Esther caminhando em direção do palácio, saindo do quarto dela, se preparando. Imagina ela se preparando, colocando a roupa, as milhares de coisas que passavam na cabeça de Esther nesse momento. Na cabeça dela, ela estava se preparando para ser a última caminhada da vida dela. Ela estava se preparando ali inclusive para morrer. Então você imagina essa caminhada como deve ter sido longa, demorada na mente de Esther, enquanto ela entrava nos aposentos ali do rei, no palácio. Meu, a gente lendo aqui parece simples, mas tente se colocar por um segundo nos sapatos de Esther e tenta imaginar como foi para ela ir em direção do desconhecido. E aí Deus apronta mais uma dessas. Olha que interessante, né? Esse inesperado acontece com Esther. E ela é recepcionada super mega ultra bem pelo rei. Mas é muito interessante que, assim, para acontecer o inesperado na sua vida, na minha vida, na nossa vida, nós temos que estar abertos ao inesperado. Sei lá, talvez você possa estar nessa vida aí, tipo, você tá querendo que você faça a vontade de Deus, e normalmente a vontade de Deus está aí intimamente ligado com coisas inesperadas. Mas sabe, pra gente estar aberto para esse inesperado de Deus, a essas coisas, essas voltas que a vida dá conduzidas por Deus, você tem que ter um espírito sensível para enxergar essas nuances, o sopro de Deus conduzindo, a mão de Deus te conduzindo. Talvez você esteja calejado da vida, ou a fé mais dura, né? Cansado de sermões clichês, de histórias clichês, de, enfim, posts e mais posts, e tudo isso tem calejado atualmente para você inconscientemente se fechar esse inesperado, esse sussurro de Deus no seu ouvido, tentando mudar as coisas. Sabe, como que Deus pode surpreender a gente? Cara, não sei, talvez quem tá ouvindo aí esteja solteiro, esteja solteira e tá querendo se casar, e aí você tá esperando que o Senhor encontre um cônjuge pra você, uma pessoa pra você. E aí de repente Deus pode falar pra você assim, olha, é essa pessoa aqui, uma pessoa que você nunca imaginaria, que você pode até conhecer hoje e nunca cogitou, mas o Espírito Santo sopra, Deus mostra pra você que é aquela pessoa. Será que você realmente vai estar aberto à possibilidade de Deus te mostrar? Ou ainda, né? Imagina se Deus quer que você seja solteira ou solteiro o resto da vida. Acontece, vai saber, né? Mas a gente tem que estar aberto. Deus surpreende desse jeito, porque às vezes na sua cabeça você será feliz com pessoa X e Deus tá falando assim, não, você vai ser feliz com pessoa Y. Ou às vezes você vai ser feliz sem pessoa nenhuma. É só você e eu nessa caminhada. Deus pode surpreender nisso. Ou talvez você já esteja casada, você pode estar casado. E aí as coisas não estão muito bem no casamento, aí você começa a orar para Deus, Deus, por favor, muda a cabeça da minha esposa. Ou Deus, muda a cabeça do meu esposo, ele é muito cabeça dura, ou ela é muito cabeça dura. Aí de repente, nessa sua comunhão com Deus, você começa a ouvir uma voz assim, olha, minha filha, meu filho, na verdade, quem precisa mudar é você. É algo inesperado que acontece, algo que incomoda a gente, difícil de ouvir, mas pode ser a verdade. Talvez você seja pai ou mãe de uma criança super mega ultra rebelde, e aí você, mesmo querendo o bem-estar dessa criança e você quer fazer parte da solução, Deus te sopra e mostra que você às vezes está fazendo parte do problema e não da solução. Deus mostra que você está contribuindo para essa criança ter um espírito rebelde, um espírito de birra, de pirraça. E Deus te sopra esse inesperado no seu ouvido e às vezes é difícil também de engolir. Pode ser que Deus peça para você mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, igual aconteceu comigo, com a minha esposa. Pode acontecer. São coisas inesperadas. Mas nós temos que estar abertos para ouvir a voz de Deus, para abraçarmos o inesperado. A gente tem que estar sintonizado na frequência divina, na frequência de Deus. Como a gente se sintoniza na frequência de Deus? Estudando a palavra de Deus todos os dias, orando,
estando abertos, receptivos para a gente tentar se libertar dos nossos pressupostos e estar abertos ao que Deus quer para a nossa vida. E Ele vai dizer para você, Ele vai te conduzir para os olhos calibrados pelo Espírito Santo. Você vai enxergando as coisas sendo conduzidas para um destino. Às vezes o inesperado virá de Deus de uma forma rápida, abrupta. Olha, faça isso, faça aquilo, você vai entender que é aquilo para fazer. Ou as coisas vão acontecendo gradualmente, igual a gente tem visto aqui na história de Esther. Mas o mais importante, gente, é vocês confiarem em Deus. É nós confiarmos em Deus, estarmos abertos para a voz dele, para confiar em Deus diante do inesperado. Se Deus pede algo inesperado da gente, é Deus que está pedindo. E se é Ele que está pedindo algo inesperado, Ele vai tomar conta e Ele vai conduzir. Tudo que a gente precisa é confiar e pisar na água. Beleza, gente? Ficamos por aqui, então. Terminamos o capítulo 5 com mais um suspense, com a esposa de Amã e os amigos dele fazendo um pedido e dando a ideia para Amã construir uma forca, com uma corda de 20 metros. E aí termina o capítulo com Amã curtindo a ideia e mandando fazer a forca. O que irá acontecer? Nós só iremos descobrir no próximo episódio, quando iremos ler e estudar Esther, capítulo 6. Por hoje ficamos por aqui. Um grande beijo, um abraço para vocês. Valeus e falou! Fala, galera, aqui é o Pastor Gustavo com um pedido muito especial para você. Se você está ouvindo esse podcast, está ouvindo Bora Ler a Bíblia, quer dizer que você gosta do que está ouvindo. E já que você gosta do que você está ouvindo, eu peço, por favor, compartilhe o projeto do Bora Ler a Bíblia com quem você gosta. Às vezes você conhece alguém que não sabe por onde começar a estudar a Bíblia. Às vezes você conhece alguém que já desistiu de ler a Bíblia e não sabe como voltar e está precisando retomar o hábito da leitura. Enfim, o que eu peço para vocês é compartilhe esse projeto. Nós estamos nas principais plataformas de streamings. Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music, enfim, para você não perder nenhum episódio. Então, compartilhe, fale do projeto, divulgue nas suas redes sociais e bora todo mundo junto crescer lendo a palavra de Deus. Bora ler a Bíblia. Bora?